Os evangélicos de hoje, aqui no Brasil, historicamente, de maneira espiritual, são equivalentes ao que os judeus eram para Jesus e para o Evangelho nos dias de Jesus. São os piores inimigos de Jesus e do Evangelho e da simplicidade do Evangelho e do Evangelho da graça de Deus. Eles odeiam o que você prega sem sacrifício, sem sangue no altar, que agora o sangue é o teu dízimo, é o teu dinheiro. Houve um tempo em que o sangue era jejum, era penitência, eram outras coisas, era compra de indulgências. Hoje em dia, não. É sangue todo dia. Se não puser sangue lá, e o sangue é dinheiro do salário, do trabalho, do que seria o plano de saúde, do que seria isso e aquilo você põe, é muito maior o derrame de sangue hoje em dia. E tem também até os grupos que também, para mim, são velhos, estão sendo estudados agora, como esse Israel de Deus, esse grupo de traficantes lá no Jacarezinho, em algumas comunidades do Rio, todos netos e filhos de crentes. Aí eles foram vendo os crentes ficarem violentos, muito violentos, foram vendo alguns pastores bandidos assumirem pastorados de igrejas na favela, e eu estou vendo isso há 40 anos. Eu comecei a ver isso quando eu mudei para o Rio. Em Manaus eu não tinha tanta essa visão, mas quando eu mudei para o Rio, comecei a fazer incursões em lugares de muita carência, nas comunidades, nas chamadas favelas, eu comecei a ver, e aí quando nós chegamos no início dos anos 90, 91, 92, eu tive certeza que aquilo ali ia virar outra coisa. Conversando um dia com o Marcinho VP, lá no alto do Dona Marta, como também conversando com os principais líderes do Comando Vermelho naquele tempo, do Terceiro Comando. Naquele tempo não tinha ainda Amigo dos Amigos, depois é que eles vieram e outros grupos, mas aquele grupo ali que era a nata do que criou o fenômeno que hoje a gente tem instituído no Rio de Janeiro, antes das milícias, eles mesmos me diziam, vai chegar uma hora que o senhor vai ver, se continuar assim, com essa igreja do jeito que a igreja é, exploradora, perversa, a gente passa, eles amaldiçoam. Como eu estava sentado com o Marcinho VP lá no alto, numa pedra, ele e o André Fernandes, passaram umas irmãzinhas voltando de uma vigília e olharam fuzilando para ele e para mim também. Me saudaram, oi, reverendo, mas olharam para ele assim, com aquele olho de maldição. Ele falou, viu o ódio? Viu como a chama do ódio está aí? Estão perdendo os filhos para nós. Agora, os filhos vão se tornar crentes 1000 vezes piores do que eles. E eu comecei a ver, quando eu chegava nas favelas em 1990, 91, 92, 93, 94, a década de 90, eles tinham o maior respeito por mim, os traficantes. Para tudo que o reverendo está entrando. Até guerra entre quadrilhas e grupos eu parei algumas vezes. Estava no meio da guerra, eu subia e dizia, vamos parar essa história aqui, porque eu não estou aqui para guerra. A bandeira aqui é de paz. Aí todo mundo guardava os seus rifles. Eu tenho milhares de testemunhas disso. Não é papo de alguém que conta essa história. Estão todos vivos para darem testemunho de vários eventos assim, e muito piores. Naquele tempo, o respeito era grande, mas eu fui vendo. Quando o ano 2000 começou, e chegamos de 2009 para cá, quando aquele pastor que expulsava demônios para todo lado foi preso por tráfico, por um monte de coisa, e foi lá para Bangu 1, ficou lá não sei quanto tempo, e tal, eu falei, agora virou o barco. Agora os caras têm o pretexto para, de fato, assumirem o ministério da traficância. Cobertos pelo sangue de Jesus
e dando demonstração de testemunho, arruinando terreiros de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de qualquer outra coisa, como agrado ao Cristo guerreiro, ao Jesus das cruzadas, ao Deus dos templários. Mas eu cheguei a pensar que eles iam virar islâmicos, de natureza radical, não os islâmicos naturais, mas esses radicais dos grupos terroristas. Não foi nem preciso chegar aí. Eles já eram do tipo que rouba lá dentro, corta a mão, estupra, mata. Eles já praticavam essa lei, que era uma lei de uma xaria da favela. Agora, eles pentecostalizaram isso tudo, isso virou o Israel de Deus. Então, a dificuldade é agora, meu amigo. E com essa igreja que está aí, que graças a Deus ainda não é metade da população, tomara que nunca chegue a ser, porque no dia que chegar a ser, aí a gente está perdido. Aí só vai ser presidente da República quem fizer o que o atual presidente está fazendo. E aí, meu amigo, a vida aqui vai ser um horror. E os mais perseguidos seremos nós, os que pregamos o evangelho com a simplicidade de Cristo. Aí eu não tenho a menor dúvida que se eu ainda estiver vivo, o pau vai cantar em cima de mim e eu não fugirei para lugar nenhum. Me amarrem no pelourinho, porque será a minha glória testemunhar Jesus enquanto eles rilham os dentes e enquanto os saulos guardam as suas roupas, mas enquanto o meu rosto resplandece e eu vejo o Filho do Homem em pé à destra do Todo-Poderoso. Um beijo, meu filho. Deus te abençoe. Só um PS. Olha, a igreja que mais cresce na terra não pode pregar, não pode dizer que prega, não pode nem avisar que tem crente lá. Que é a igreja no Irã, que sem falar nada, está crescendo a uma taxa de 20% ao ano. É a igreja que mais cresce. As outras todas estão esvaziando. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que entra pela porta da frente sai pela porta dos fundos. É por isso que a segunda maior denominação evangélica é essa, a sua, que deixou a religião e me assiste aqui. Já são 15 a 16 milhões nessa denominação que vai sendo alimentada pela palavra através desses meios de comunicação e que se vai reunindo com gente em grupos menores para ler o evangelho, para oração e para fortalecerem-se mutuamente.